Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 22 de outubro e com os seguintes destaques. A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a briga do líder Atlético e o segundo colocado Flamengo. Aqui na Europa, Roma, do português José Mourinho, é humilhada por time norueguês. Levanta a cabeça, é a palavra de ordem no Benfica, após a goleada sofrida para o Bayern de Munique na Champions League. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, e Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisam a 28ª jornada do Campeonato Brasileiro, como também a situação dos clubes portugueses nas competições europeias. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato ao nosso bate-papo, eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. E o primeiro assunto é a próxima rodada, 28ª do Campeonato Brasileiro, começando nesse sábado. Para você, Moraes, como é que você enxerga esses jogos, né? Na parte de cima, Flamengo e Atlético, o líder Atlético, o segundo colocado Flamengo, brigando de forma mais clara pelo título, o Atlético com a vantagem grande, 10 pontos ainda sobre o Flamengo. Mas lá embaixo também outra briga, né? Grêmio, Sport, Juventude, o próprio Bahia e o Santos que estão ali próximo. Como é que você analisa, hein, meu caro Moraes? Olá, Júnior, tudo bem? Um abraço para você, para o Antônio Manuel, para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Você sabe que reta final de toda a competição é muito difícil você dizer um prognóstico do que pode acontecer. Mas claro, quando você vê numa parte alta da tabela um time como o Flamengo enfrentando o Fluminense, que ainda está ali na faixa intermediária da competição, aí você vai ter que olhar o jogo como clássico pela rivalidade, pela emoção que existe quando se enfrentam Flamengo e Fluminense. A gente sabe que o Flamengo é um time melhor, a gente sabe que o Flamengo é mais caro, é um time fortíssimo, mas aí vale em campo a rivalidade, a cor da camisa, a história, a tradição nesse futebol que a gente está imaginando entre Flamengo e Fluminense. Eu acho que o Flamengo ganha, mas o Fluminense num clássico você não pode afirmar que o Fluminense também não tenha essa possibilidade. Já um outro jogo, na disputa direta entre Atlético Mineiro e Flamengo pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A, teoricamente o Atlético Mineiro tem um adversário mais fácil, que é o Cuiabá. Mesmo assim, entendendo que o Cuiabá faz uma retranca e essa retranca dificulta realmente o futebol melhor do time adversário. Eu acho que o Atlético ganha o jogo, o Atlético Mineiro do Cuiabá. Flamengo e Fluminense, por ser clássico, o Flamengo é melhor, mas eu não aponto um resultado como garantido nesse confronto do Fla-Flu carioca no Campeonato Brasileiro. Lá embaixo é a briga do Grêmio, que vai jogar, o Sport também, tem o Atlético Goianiense nessa parada aí, tem o Palmeiras contra o Juventude. Aí o Palmeiras, que vai terminar em terceiro lugar essa competição, sem dúvida nenhuma, vai enfrentar um time que briga para se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento. Vamos torcer para que a gente possa ter uma rodada pelo menos agradável e que a gente tenha no clássico, especialmente no Fla-Flu, uma grande partida, viu, Júnior? É isso aí, Moraes. A expectativa é que tenhamos um grande jogo nesse Fla-Flu, um clássico, né, carioca no Campeonato Brasileiro, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O Fluminense tentando se colocar numa posição melhor no Campeonato Brasileiro, e o Flamengo ainda sonhando
com a conquista do tricampeonato. O Flamengo foi campeão em 2019, 2020 e agora brigando também pelo tricampeonato em 2021. Já o Atlético com essa diferença muito grande, 10 pontos ganhos, o Flamengo tem 2 jogos a menos, ainda está em aberto, mas sem dúvida alguma a disputa vai ser acirrada. E lá embaixo, como você disse, está complicada essa briga aí. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise desses confrontos, dessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Júnior Moraes e amigos do PB Desporto. Nessa rodada de fim de semana pelo Brasileirão Série A, dos 3 primeiros classificados, a situação mais séria é a do Flamengo, que tem um clássico tradicional, um clássico carioca, Fla-Flu, no Maracanã, com mando de campo para o tricolor. E o rubro-negro não pode pensar sequer em empatar, porque faria com que se distanciasse consideravelmente em sua perspectiva de sonho de tricampeonato. Repito, o Flamengo não pode sequer empatar com o Fluminense, caso contrário, estará dando adeus, entendo assim, ao tricampeonato do Brasileirão. Já o Atlético Mineiro enfrenta o Cuiabá dentro de casa, apesar de a equipe mato-grossense ter crescido e uma das boas revelações deste campeonato, mas o clube dirigido por Cuca vem de um extraordinário resultado sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil, está na ponta dos cascos e poderá obter um resultado positivo, altamente positivo dentro de casa. Enquanto isso, o Palmeiras, também dentro de casa no Allianz Parque, vai enfrentar o Sport Recife, que está em 18º lugar, lutando para fugir à degola. É uma situação complicadíssima para o rubro-negro da Ilha do Retiro. Vamos aguardar. Fim de semana com muitas expectativas, tanto no topo como na parte de baixo da tabela do Brasileirão. De fato, Antônio Manuel Góes, a expectativa é muito grande para essa 28ª rodada, porque nós temos briga lá na frente com o Flamengo e o Atlético com a vantagem de 10 pontos, diminuiu 1 ponto após a última rodada, mas ainda assim uma grande vantagem, mesmo o Flamengo tendo 2 jogos ainda por fazer, jogos em atraso. Agora, lá embaixo também, sem dúvida alguma, as equipes, né, que estão ali no Z4, do Grêmio, o Sporting, o Juventude, né, que voltou também esse ano para a primeira divisão, o Bahia também, o Santos, é bom a gente sempre citar, também estão ali. Não estão garantidos não, muito pelo contrário. Então teremos uma briga intensa, sobretudo ali embaixo, já que lá em cima a briga, apesar do Palmeiras ter reagido agora com 2 vitórias seguidas, está, né, entre Flamengo e Atlético, e nitidamente com o Atlético tendo vantagem muito grande, porque o Flamengo ainda tem 2 jogos por fazer, ganhando esses 2 jogos, ganhando também o jogo com o Atlético, vai ficar 1 ponto atrás ainda, vai ter que torcer para um tropeço do Atlético Mineiro, com certeza, o Flamengo. Agora, a segunda pauta que eu quero discutir com vocês, e começo contigo, meu caro Jorge Moraes, é a situação dos clubes portugueses na Champions. Na última rodada tivemos o Sport e o Porto vencendo, o Bayern venceu aqui em Portugal o Benfica por 4-0, uma goleada. O Benfica até segurou mais no primeiro tempo, até os 70 minutos, na verdade, o segundo tempo estava segurando, mas o Bayern estava criando muito. E de repente, quando o Bayern colocou o seu jogo de forma mais intensa, fez logo um gol atrás do outro e acabou vencendo. Mas de um modo geral, como é que você vê a situação dos clubes portugueses na Champions? Há uma disparidade? Não há? Essa disparidade realmente ela existe, ela é grande. Como é que você enxerga essa situação, hein, Moraes? Júnior, depois de alguns jogos, mais alguns jogos da Champions League, a gente vai fazer aqui uma rápida análise com relação à participação dos clubes portugueses, Benfica, Sporting e o Porto, dentro desta competição. E o interessante é que a derrota do Benfica para o time do Bayern de Munique
A vitória não é nada demais, agora o placar é que foi um pouco exagerado mesmo o Bayern, sendo um baita de um clube, um time vencedor, com excelentes jogadores individualmente falando. Mas os representantes de Portugal dentro desta competição, você veja que em uma rodada eles vencem e de repente até surpreende, como já aconteceu isso com o Porto, com o Sporting ganhando de goleada. Aí chega na outra rodada eles perdem, aí perdem de goleada. Na outra a gente não sabe o que é que vai acontecer, aí eles voltam a vencer. Quer dizer, dentro da competição não há uma firmeza, não há um futebol igual em todos os jogos que Benfica, Sporting e o Porto fazem na Champions League. Eu particularmente acho que o futebol de Portugal na Europa, ainda em relação à França, à Itália, à Inglaterra e à Alemanha, esse futebol português ainda fica devendo um pouco em termos de qualidade e de força. Não sei se força financeira, se força nas contratações, se o que é investido certo, enfim, mas eu acho que ainda há uma certa distância entre o que se faz no futebol em Portugal em relação ao que se faz na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra e na Alemanha. Eu coloco esses países um pouco assim com mais qualidade, com mais investimento e com mais força para decidir o que é que eles querem dentro de uma temporada. Mas para mim, tirando esses países, Portugal, para mim é uma alegria ver o crescimento do futebol português e ver o investimento que é feito hoje. De qualquer maneira, ainda fica refém, aquém daquilo que a gente espera em relação a esses outros países que eu acabei de citar, viu, Júnior? Tá legal, Moraes. Como eu disse, né, a imprensa portuguesa, logo após o jogo, ressaltou, né, tocou nessa questão, nesse ponto. Eu não me lembro agora o nome do documentador, como dizem cá em Portugal, na TVI, que fez a transmissão da partida, ele dizendo que, ele falou até assim, não há hipótese, né? A equipe do Benfica, por mais que tenha jogadores qualificados, tem um bom treinador, mas o Bayern é muito superior, né? Individualmente, coletivamente, né? E ele ressaltou isso, que as equipes portuguesas, apesar de você ter aí equipes com bons jogadores, com bons elencos, mas quando vai disputar com equipes desse nível no futebol europeu, fica mais complicado. E para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como é que você analisa essa situação dos clubes portugueses em relação aos poderosos, né, os mais poderosos aqui da Europa, nas competições, né, na Liga Europa e na Champions, que tem a participação dos três grandes de Portugal? Nas competições europeias, os clubes de Portugal já tiveram sucesso, e retumbante sucesso. O Benfica foi o primeiro ganhador em 1961 para Portugal da atual denominada Champions League, a taça dos clubes campeões europeus. Na época dirigido pelo húngaro Bela Gutmann, aquele timaço de Eusébio, Vicente, Coluna e companhia. O Benfica voltaria depois a ganhar novo título europeu. E o Futebol Clube do Porto ganhou seu primeiro título de Champions League em 1987. Foi vencedor uma segunda vez e tem 2 títulos da Taça da UEFA. O Sporting Lisboa e o Braga foram outros clubes que, com menor intensidade, também abiscoitaram títulos do futebol da Europa. Mas os 2 grandes, o Benfica e o Porto, é que realmente marcaram época dentro das competições europeias de futebol. Todavia, sempre entendemos que o futebol de Portugal, através de sua seleção, está hoje no primeiro patamar da Europa, mas os seus clubes não. Até porque os grandes jogadores, as grandes promessas, as grandes revelações que aparecem em Portugal, geralmente são transferidas para
os grandes clubes da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha e da Itália, que são os 4 da primeira linha do futebol europeu. É uma briga permanente, com altos e baixos, em que Benfica e Futebol Clube do Porto disputam uma participação na Champions League, tentando chegar às etapas subsequentes, como agora, e disputarem o título da competição internacional. É tendo difícil, mas tudo pode acontecer. Vamos aguardar os resultados e torcer por uma melhor sorte das equipes lusitanas, Antônio Júnior. É bem por aí, Antônio Manuel Góes. É claro que os adeptos, os torcedores do Benfica, como do Futebol Clube do Porto e do Sport, têm que torcer. Agora, não há como negar que a situação, principalmente, eu diria até que a situação do Sporting é muito complicada, né? Porque ele tem em 3 jogos 2 derrotas e 1 vitória. Fica muito difícil para buscar uma vaga, a próxima fase da Champions. O Futebol Clube do Porto tem 1 empate, 1 vitória e 1 derrota. Esse tem mais condições, um grupo complicado também. E o Benfica tem, digamos, grandes possibilidades de passar para a próxima fase, apesar desse resultado de 4-0 para o Bayern. O Benfica, ele é o segundo colocado no grupo. Ele vai disputar, na verdade, com o Barcelona, que obteve na última rodada a sua primeira vitória após 2 derrotas consecutivas. Então, a briga vai ficar realmente entre o Benfica e o Barcelona. O Benfica vai fazer um jogo ainda com o Barcelona lá no Camp Nou, no estádio do Barcelona. O jogo contra o Dinamo no Estádio da Luz, esse que vai ser fundamental, tem que vencer de qualquer jeito e tentar um empate, pelo menos, com o Barcelona, para avançar à próxima fase, já que o jogo de volta contra o Bayern lá na Alemanha também é muito complicado, né? No jogo da ida já tivemos esse 4-0, então vantagem total para o Bayern de Munique. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, aqui no bate-papo do PB Desporto. Nas últimas do PB Desporto, falando do Benfica, que como Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes comentaram no nosso bate-papo, teve, né, essa derrota. Nós estávamos comentando sobre essa derrota e as consequências, né, no Benfica, uma análise geral também das equipes portuguesas no campeonato, na Champions League, mas a verdade é que no Benfica, de forma específica, após a derrota, logo depois do jogo, o Rui Costa, o presidente do clube, fez questão de ir no vestiário, tranquilizar os jogadores. Não houve sermão, não houve puxões de orelha, como muitas vezes acontece após uma derrota como essa. Ele ressaltou a dedicação dos jogadores e no retorno às atividades, aos treinos do Benfica, nessa última quinta-feira no Seixal, que é onde fica o CT do Benfica, o Jorge Jesus fez questão de também elogiar os jogadores, pedindo para eles pensarem o que fizeram de positivo até o minuto 70 dessa partida com o Bayern. O Benfica segurando, teve 2 oportunidades, é bom deixar claro. O Manuel Neuer fez 2 defesas monumentais. Ele ressaltou isso, pediu para os jogadores olharem, né, observarem o que fizeram de bom até o minuto 70 do jogo, para dar sequência tanto no Campeonato Português como também na continuação da Champions League. E a derrota pesada da Roma na Liga Conferência, uma nova competição de clubes aqui da Europa no continente. Uma derrota não, uma goleada 6-1, jogando no campo do adversário, a Roma perdendo para o Boda Glimt, equipe da Noruega, do futebol norueguês, jogando na casa do adversário. A Roma jogou, o Mourinho rodou o elenco, colocou vários jogadores reservas, mas a verdade é que 6-1 ficou muito pesado e os principais jornais
da Itália nessa sexta-feira, como a Gazeta dello Sport e o Tutto Sport, colocando manchetes do tipo vergonha, Roma ou Roma idiota. Pegaram pesado mesmo, além de notas baixíssimas para os jogadores, para o Mourinho. É bom lembrar que foi a derrota mais pesada, a maior goleada sofrida no Mourinho em sua carreira. Ele que assumiu a Roma no começo deste ano e agora sofrendo esse placar, né, a imprensa colocando como humilhante essa derrota de 6-1 da Roma para a equipe desconhecida do Boda Glimt. E no final do jogo, uma cena também nada comum, né? Os jogadores foram lá aplaudir a torcida, como sempre fazem, vencendo ou ganhando, mas a verdade é que essa humilhação, como foi considerada a derrota da Roma, apareceu a imagem do Pellegrini indo jogar a camisa dele para o torcedor, e o torcedor, não quero, né? Como os outros torcedores vaiando a equipe da Roma. Resultado pesado do José Mourinho no comando da Roma nessa Liga Conferência. E no Brasil, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a 28ª, os jogos, nosso Antena Arcanjo está disponibilizando para vocês podem conferir aí. Teremos nessa 28ª jornada, começando no sábado, a equipe do Santos recebendo o América Mineiro, Juventude Ceará, Flamengo e Fluminense, na verdade é Fluminense e Flamengo, mando de campo do Fluminense, no Maracanã, e Fortaleza e Atlético Paranaense. No domingo, a continuação com Internacional e Corinthians, um baita jogo aí, um clássico do futebol brasileiro, Red Bull Bragantino contra o São Paulo, Atlético Mineiro e Cuiabá, e Bahia e Chapecoense. Na segunda-feira, 2 partidas encerrando essa 28ª rodada, o Atlético Goianiense recebendo o Grêmio e o Palmeiras jogando em casa contra o Sport de Recife. Na classificação, em primeiro lugar o Atlético Mineiro, 56 pontos ganhos, segundo o Flamengo com 46, em terceiro o Palmeiras também 46, mas perdendo nos critérios de desempate, e em quarto lugar o Fortaleza com 45 pontos. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vá também no PB Desporto no Instagram, sempre com informações do mundo do futebol, aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. E lembrando que em breve estaremos também com entrevistas dos jogadores aqui do Campeonato Português, enfim, muitas informações, muitas novidades aqui no PB Desporto. A todos um abraço e até a próxima.